Aprender inteligência artificial não é aprender um novo software, é refletir muito sobre o impacto da inteligência artificial que vai além de simplesmente gerar benefícios. A IA não pode convidar os escritórios a pensar um pouco mais profundamente no seu negócio, no que eles têm para entregar para a clientela? Essa é uma grande vantagem da inteligência artificial. É uma tecnologia de uso pronto, de uso do dia seguinte. O advogado exponencial. O que é o advogado exponencial? É sobre isso que eu vou conversar hoje com Alexandre Ateniense, que está dividindo essa mesa aqui comigo. Alexandre Ateniense fundou a iTech Legal para ajudar escritórios de advocacia e advogados, enfim, a alavancar seus negócios e suas carreiras com o uso de inteligência artificial. Ele vai contar para a gente com solidez, com pensamento estratégico, e longe da ideia de que ferramenta é o que se traduz em inteligência quando a gente fala nesse mundo. Esse mundo eu acho que a gente traduz inteligência quando a gente usa a ferramenta com estratégia, seja ela qual for, não é? Eu sou Alexandre Seco, sou jornalista e estou conversando aqui com Alexandre Ateniense, que aliás é advogado, enfim, militando nessa área há mais de 30 anos, enfim, tem uma experiência e tem uma visão panorâmica do mundo da inteligência artificial e do mundo da tecnologia na área jurídica, né, Alexandre? Agora, antes de mais nada, eu quero que você já mate a curiosidade, o que é o advogado exponencial? Bom, Seco, prazer falar com você. Prazer é nosso sempre. O advogado exponencial é um conceito que eu cunhei no sentido de dizer que é aquele advogado inovador que está disposto a desaprender a forma de aprender, porque é assim que a inteligência artificial entra na vida do advogado, e ao mesmo tempo ele enxerga que a inteligência artificial, com a supremacia humana e não robótica, vai sempre ser um meio, uma ferramenta, um copiloto, o nome que quiser, para fazer com que haja redução de custo, redução de tempo e melhoria exponencial da qualidade do serviço. Esse trinômio nunca fica para trás, mas sempre lembrando que a mensagem final, a resposta final, a solução final é sempre do ser humano. O ser humano tem que estar no centro do poder das decisões, sem abrir mão disso em nenhuma hipótese. Ou seja, no final das contas, a gente não está falando propriamente de tecnologia, a gente está falando de usar a tecnologia para entregar mais e melhor. Sim. E a tecnologia que a gente tem hoje, que é talvez a mais poderosa que a gente viu aterrissar dentro de um escritório de advocacia, é a inteligência artificial. Sem dúvida, porque, ao contrário do que muitas pessoas podem imaginar, aprender inteligência artificial não é aprender um novo software. É refletir muito sobre o impacto da inteligência artificial que vai além de simplesmente gerar benefícios. Porque, no meu ponto de vista, por experiências próprias, a inteligência artificial vem para mudar o modelo de negócio. Por exemplo, faturamento de cliente por hora. A inteligência artificial está mexendo com esse conceito no mercado. Está todo mundo já chegando à conclusão que o advogado tem que aprender a gerar valor do seu serviço, ao invés de simplesmente achar que faturando por horas e não por um preço vinculado a esse valor agregado é que vai predominar da agora para frente. Não vai. Vai existir isso numa menor proporção, sobretudo quando não se enxerga o escopo ainda definido. Então isso é apenas um exemplo que mostra como é que a inteligência artificial vai muito além de uma mera mudança operacional. Ela entra mais fundo. Ela entra para poder repensar como é que meu modelo de negócio, minha mudança de processo pode ser sempre melhor, porque reduz preço, reduz custo, reduz tempo e melhora a qualidade do serviço entregue. Eu tenho visto você, todo mundo, a gente tem acompanhado esse hype, de certa forma é um hype de inteligência artificial. Para mim já deixou de ser há muito tempo. Mas para a maioria sim. Para a maioria eu acho que é o que a gente tem visto.
E as pessoas, nesse hype que muita gente vive, a gente fala em ferramenta. Eu descobri uma ferramenta para isso, eu descobri uma ferramenta para guardar reunião, para gravar reunião. E a impressão que eu tenho é que as pessoas ainda, elas não perceberam que elas têm que dar um passo atrás e descobrir primeiro que problemas elas têm que enfrentar, o que elas querem melhorar e depois buscar a ferramenta. É uma visão correta, não? Corretíssima. Eu não sou apaixonado por ferramentas, eu não sou apaixonado por gadgets, eu sou apaixonado pelas soluções aos meus problemas, dentro do meu escritório e dos escritórios dos meus clientes. Isso significa dizer exatamente o que você falou. Será que os advogados enxergam quais são as maiores dores que eles têm e que a inteligência pode solucionar? Eu acho que muitas vezes eles pulam uma análise mais aprofundada nesse aspecto, já querem aprender a operar a ferramenta A para falar que a ferramenta A é melhor que a ferramenta B e por aí em diante. E aí eles pulam o que eu acho que é o mais importante, que é a capacitação das pessoas. Esse é um ponto muito delicado que às vezes é esquecido porque cada um quer fazer da sua forma. E o próprio escritório perde a governança em relação a tentar equilibrar a escalada de conhecimento sobre o uso da IA entre a equipe e, consequentemente, óbvio, você vai ver que tem pessoas que aprendem muito mais rápido, tem outras pessoas que aprendem muito mais devagar, e o resultado só é bom quando você consegue esse balanceamento de capacitação, de conhecimento, porque aí você consegue escalar de verdade. Ou seja, abandona aquele cenário que eu estou vendo em todos os escritórios hoje, que são determinados núcleos que vão se formando, porque as pessoas são curiosas e começam a operar... E começam a usar. Exato. Então tem um grupo de M&A que está super avançado, que já testou os prompts assim, porque usa uma ferramenta assim assado. Tem um outro de contratos que também fez as coisas, mas um trabalhista ou tributário está mais atrás porque não conseguiu. Então esse tipo de desequilíbrio não é legal, porque funciona melhor num estágio mais avançado quando tivermos uma integração da IA com todo o escritório. Mas eu acho que eu queria te convidar a fazer uma reflexão anterior ainda. A gente começou falando no começo que a cabeça do advogado exponencial é uma cabeça ligada a uma produção de mais qualidade, mais rápida, mais assertiva. Isso tem tudo a ver com o business, com o negócio. Sim. A minha impressão é que se o escritório, o advogado, ele não entender em que business ele está, qual é o produto, o serviço que ele quer monetizar e o que ele vai entregar, não adianta ele ter nem isso que você fala de núcleos independentes trabalhando, porque eventualmente você vai ter soluções importantes que não vão estar associadas a construir um business importante. Exato. Eu acho que essa lógica, talvez, a IA não pode convidar os escritórios a pensar um pouco mais profundamente no seu negócio, no que eles têm para entregar para a clientela? Eu acho que a IA favorece muito a isso. Eu vou traduzir o que você falou em business sobre dois aspectos. A redução de custo, a redução de tempo. Isso é um ponto de grande reflexão que faz com que a equipe, o board do escritório, os sócios, eles possam ver que existe muitas mudanças que, de repente, podem ser colocadas em prática, porque a IA assim o permite. Né? E um outro aspecto que eu acho muito importante em relação a business é estar preparado para poder mudar. Entendeu? Porque qualquer sócio, ao meu ver, ele está preocupado com redução de custo e, ao mesmo tempo, tem um aspecto muito importante que move a inovação. Qual é? Competitividade. Então, se o sócio entender que a inteligência artificial é um instrumento de vantagem competitiva muito sério, muito potente, porque outros, de repente, não estão pensando na velocidade com que ele está conseguindo avançar e se posicionar no mercado, consequentemente, somando esses dois fatores do business,
por si só já é um ponto de partida muito interessante para que os sócios possam aderir junto com a equipe o uso da IA diariamente. Você é consultor, você tem ajudado escritórios e advogados a alavancar os seus negócios com o uso de inteligência artificial. Como é que se começa essa conversa dentro de um escritório? Começa por quem? É top-down? Ela parte da base? O CEO ou o sócio majoritário do escritório precisa... Me conta... Como é que esse processo começa dentro de um escritório de advocacia? Ótima pergunta. Sempre top-down. Se o sócio não bater na mesa e falar, a partir de amanhã eu quero que a gente tenha uma nova cultura aqui dentro, porque no final das contas quem paga a conta sou eu, e então eu tenho uma crença de que realmente isso pode melhorar, pode mudar o meu business, meu modelo de negócio no escritório, porque vai trazer esses resultados que eu almejo, com mais competitividade, com redução de custo, redução de tempo, nada vai acontecer. E a gente começa efetivamente justamente por meio dos sócios. Ou seja, mas não é aquele sócio que está lá sentado na cadeira como sendo o CEO do escritório. É aquele sócio que está na operação. Por quê? Porque aquele sócio está na operação, ele sabe dos problemas. Ele está ali enfrentando diariamente problemas operacionais, problemas intelectuais. Então a gente faz, na primeira etapa, um diagnóstico para saber que problemas são esses, que consomem muito tempo no aspecto operacional, que podem ser muito mais produtivos se a gente desenvolver técnicas intelectuais para poder buscar soluções estratégicas. E, uma vez apresentado esse diagnóstico de oportunidade de melhoria, apresentar para os sócios, então, quais seriam as soluções sistêmicas, mas sempre amarrando essas soluções sistêmicas melhores do mercado à necessidade absoluta de afastar um abismo que existe hoje em termos de capacitação da equipe para usar IA. Ou seja, qual é o meu negócio, o que meu negócio quer, o que a IA pode contribuir para resolver os problemas e os objetivos do teu negócio, enfim, como é que a IA pode ser usada para enfrentar essas dores e alavancar eventuais ativos que você já tenha prontos lá para voar. Enfim, eu imagino que você apresenta esse diagnóstico. A gente está aqui caminhando para o final do nosso episódio, que é essa apresentação do Advogado Exponencial, mas eu acho que a turma fica sempre com a seguinte curiosidade. IA é muito rápido. Sim. Você deve ter soluções que você começa a aplicar e usar na hora. Você não precisa esperar meses de planejamento, enfim. Eu acho que você tem uma entrega que é pronta, não tem? Sem dúvida. Essa é uma grande vantagem da inteligência artificial. É uma tecnologia de uso pronto, de uso do dia seguinte, que já gera resultado. Só que aí é uma armadilha. As pessoas acham que já chegaram no topo porque no dia seguinte elas estão poderosas fazendo uma peça. Ou resumindo um processo de 5.000 páginas. Só que elas não conseguem enxergar ainda que tem vários degraus ainda para poder subir, porque a inteligência artificial pode oferecer muito mais. E aí chegam num determinado ponto achando que chegaram no topo, quando na verdade, se não tiver mudanças estruturais em termos de fluxos operacionais padrão, instruções de trabalho que determinam padrões sobre como a informação deva ser tratada para que o dado que circula, que vai ser tratado pela IA, seja um dado bom, seja um dado confiável. Ou seja, é uma linha diferente do que a maioria hoje está usando. A maioria hoje está muito feliz, está muito satisfeita, às vezes até inebriada com as respostas às perguntas que fazem. Mas quem procura um outro caminho, que eu quis seguir desde do primeiro dia, que é de gerar bases de conhecimento para poder buscar resultados muito mais efetivos, dá mais trabalho, mas os resultados também são sempre melhores. Vamos falar no próximo episódio como é que você entra num escritório, como é que é esse processo, como é que é a entrega. Vamos contar no próximo episódio como é que isso funciona? Acho que as pessoas vão gostar de saber como é que é na prática a implantação de um sistema. Não é a implantação de um sistema, né? É um modelo, quase a implantação de um novo processo, do novo processo operacional, intelectual, do novo modelo de negócio. Vamos em frente.
Volta com a gente. A gente hoje falou um pouco da cabeça, né? De como é que é a cabeça do advogado exponencial. Ele está muito ligado a negócio e não à tecnologia propriamente. A tecnologia é sempre, enfim, é uma ferramenta, vai sempre ser um instrumento para você atingir objetivos. E escritório de advocacia, a empresa precisa dar lucro, precisa ter um negócio saudável para poder prestar um serviço igualmente de qualidade e saudável para os seus clientes. No final, o dinheiro sempre é um fator preponderante para poder ter retorno de qualquer investimento dessa natureza. E como eu vi numa piada outro dia, é assim, meu amigo, no final do mês quem paga a conta é você, o sócio, não é o ChatGPT. É isso aí. É isso aí, vamos para a próxima. Valeu. Obrigado. Até mais.